Atos 14, 22. Diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vou ler novamente. Confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo que tivemos, Aleluia, de adoração, de exaltação ao teu santo nome. Somos gratos a ti por tudo que tu tens feito, Senhor. Somos gratos a ti pela tua palavra. Somos gratos a ti porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos restaurou, o Senhor tem firmado os nossos passos, o Senhor tem sido nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso amigo. O Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus presente, um Deus maravilhoso, um Deus que cumpre aquilo que promete. Tu és o nosso Deus, o Deus desta igreja, o Deus da nossa família, o Deus da nossa casa. Tu és o meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo que temos em tua presença. Ministra ao nosso coração a sua palavra. Trata conosco, Senhor. Usa a minha vida pela tua misericórdia, para que o nome do teu Filho bendito Jesus Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Semana passada peguei uns dias de férias, uma semana de férias, né? Fui visitar uma parte da minha família lá em Jacareí. Eu vivi os dois extremos da emoção. Um dia foi um aniversário, no outro dia foi um velório. Aí eu fui os dois, no aniversário e no velório, participar de tudo. Fiquei muito feliz e fiquei com muita saudade dos irmãos. Mostrei lá, eu vi as fotos, eu mostrei lá, falei, ó, aqui, ó, o pessoal lá da igreja, todo mundo aqui e tal. Porque também são parte da minha família. Então, quando eu saio assim, eu sinto falta, fico lembrando, pensando. E soube que foi uma palavra muito abençoada na semana passada. Irmãos, a passagem que nós lemos é a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Você lê, eu vou usar muito Atos 13 e Atos 14, os dois textos, porque em Atos 13 é quando eles recebem o chamado missionário, que diz que eles estavam numa busca, Atos 13, 1 e 2, que a igreja de Antioquia estava reunida lá em oração e jejum, e aí o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. E ali a gente já aprende que o chamado de Deus, o chamado quem opera é Deus, não é a igreja, não é a liderança abençoa, a igreja aprova, mas quem chama é Deus. E o Espírito Santo, falando no meio dos irmãos da igreja, falou: eu tenho um propósito na vida desses dois homens, assim como o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém. E nessa passagem aqui já é praticamente o final da viagem missionária, da primeira viagem missionária deles. E Paulo, na verdade Lucas, escrevendo, ele fala que eles passaram por todas as cidades que eles já tinham passado na primeira viagem. Eles foram, e aí eles voltaram, passando por cada uma das cidades, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E a mensagem, o tema que eu quero trazer é alcançando o reino de Deus. O que o cristão faz para alcançar o reino de Deus? O que o cristão ele precisa fazer? Primeiro, o que o cristão faz por esforço pessoal. Depois, como o reino de Deus se manifesta. E depois o resultado do reino de Deus na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida dos indivíduos.
Porque, primeiro, nós não cremos num reino estático. O reino de Deus, ele não é estático, ele não é localizado, ele não é territorial. O reino de Deus é onde está o povo de Deus. Amém. Nós estamos aqui na Vila Rica, o reino de Deus está aqui na Vila Rica. Aleluia. Tem povo de Deus lá na China, que nós soubemos da questão da perseguição. O reino de Deus também está naquele local. Aleluia. O reino de Deus está não onde está a parede, mas onde está um povo que invoca e adora ao nome do Senhor Jesus Cristo. E primeiro, o reino de Deus, ele se alcança por esforço pessoal. Vira para a pessoa do seu lado e diga: o reino de Deus se alcança por esforço pessoal. Porque muitas vezes a pessoa fala: não, eu me converti, Deus faz tudo, eu não faço nada. Eu fico sentado esperando as bênçãos de Deus caírem sobre a minha cabeça. Não é isso que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia nos ensina a sermos ativos. Tanto que o livro de Atos, como a gente tem estudado, fala da igreja em movimento, em atividade. Porque aquilo que não é ativo é aquilo que está morto, é aquilo que está parado. E a igreja de Jesus Cristo, ela é ativa, ela é atuante, Amém. ela é animada, ela é viva. Amém. Então o reino de Deus, ele necessita, para eu alcançá-lo, exige de mim um esforço pessoal. Por meio do quê? Primeiro, por meio de perseguições. Atos 13:50. Abra sua Bíblia aí e nós vamos ler. Diz assim, Atos 13:50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho, estavam pregando o reino de Deus, a Antioquia da Psídia, e houve uma revolta naquele local e os judeus levantaram perseguição. Então, para eu alcançar o reino de Deus pelo meu esforço, vai exigir que eu seja perseguido. E Paulo não foi perseguido porque ele tinha uma forte opinião sobre um assunto. Paulo não foi perseguido porque ele ficava criticando os outros por aquilo que as pessoas acreditavam. Paulo não foi perseguido porque ele era uma má influência. Paulo foi perseguido porque ele estava testemunhando de Jesus. Amém. Porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque ele estava vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele disse para Timóteo na segunda carta, ele fala: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão padecer tribulações ou perseguições. A pessoa que serve a Jesus, ela vai ser perseguida, mas ela não vai ser uma vítima. Ela não vai ficar se vitimizando: ah, porque eu sofro, ah, porque é difícil, ah, porque seguir Jesus é uma cruz. Irmão, seguir a Jesus é o caminho para o céu. Amém. Seguir a Jesus é o caminho de vida, de libertação, de paz, de esperança. Seguir a Jesus é maravilhoso. É um privilégio. Paulo, quando ele fala para os Gálatas, ele não fala: não, a vida cristã é difícil, é sofrida, porque você vai... Não, ele fala: é pela graça de Deus, é o poder de Deus. Ele fala em Coríntios: o Evangelho é o poder de Deus. Amém. Então eu, como cristão, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus, é a manifestação do reino de Deus. Por isso eu não vou ficar me lamentando pelos sofrimentos que eu passo. Eu vou levar o Evangelho, eu vou levar a palavra da vida, eu vou levar as boas novas de grande alegria. E Jesus Cristo veio para perdoar os meus pecados, que Ele abriu os céus, que Ele salvou pessoas, que Ele liberta pessoas, que Ele cura, que Ele restaura. Mas isso vai acontecer. Se você for testemunha de Cristo, você vai sofrer perseguição. Vai ter pessoa que vai te xingar por ser crente. Teve um irmão aqui da igreja que falaram para ele estava vindo para o culto, o pessoal lá, o grupinho, olha lá, antes era bandido, agora está indo para a igreja. A pessoa vai ser afrontada com o passado dela,
ela vai ser afrontada, porque vão falar, você está perdendo seu tempo, você está gastando sua vida, você está, enfim, vão falar isso. Porque a pessoa, ela não entende que o cristão, ele encontrou verdadeiramente a vida. Amém. Ele encontrou verdadeiramente algo maior que supre todas as coisas. Amém. Quando Paulo encontrou Jesus, ele deixou tudo para trás. Tudo. E não eram coisas ruins. Paulo deixou a maconha, Paulo deixou o tráfico, Paulo deixou o cargo político, Paulo deixou a família que tinha, Paulo deixou a influência que ele tinha, Paulo deixou o respeito que ele adquiriu lá, a autoridade que ele tinha. Por quê? Por causa de Jesus. Porque ele falou, Jesus é maior, Jesus é melhor. Vai sofrer. Segundo, nós vamos passar por rejeição. No mesmo capítulo 13, versos 45 e 46. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo, ele estava sofrendo rejeição do próprio povo. Se você quiser seguir a Cristo, provavelmente você vai sofrer rejeição da sua própria família. Você vai sofrer rejeição de amigos. Você vai sofrer rejeição no trabalho. Paulo, ele estava falando isso. Nós estávamos levando o evangelho, pregando as boas novas, mas o povo estava rejeitando. Eles estavam rejeitando a Paulo e Barnabé e a palavra que eles estavam pregando. Então eu, como cristão, preciso saber que tem momentos que eu vou estar pregando a palavra de Deus, não a minha opinião, não o meu modo de pensar, o que eu acho, a palavra de Deus, e as pessoas irão rejeitar. Vai acontecer isso. E Paulo, ele estava passando por isso, porque ele estava levando a mensagem da salvação, ele estava levando o evangelho, a graça de Deus, e o pessoal estava rejeitando eles. Então, se eu quero alcançar o reino, eu preciso saber que terão momentos em que eu vou passar por rejeição. Que as pessoas não vão, às vezes, me cumprimentar. Elas não vão olhar na minha cara, elas vão me julgar. Elas vão simplesmente ignorar. Ou vão zombar também. Isso vai acontecer. Mas isso não desanima o cristão. Por quê? Porque ele já está firmado na rocha. Ele já está firmado no evangelho. O cristão, ele não pode se abalar com rejeição. Ele não pode ficar, como disse, ser uma vítima, ficar se vitimizando. Não, ele encontrou a melhor coisa que existe. Você não vê ninguém se vitimizando. Ah, tá vendo que tristeza, comprei essa casa. Tristeza. Não, e é algo bom. Imagina o evangelho, a salvação, que é a melhor de todas as coisas. Então Paulo, ele não ficou se vitimizando, falando: vocês estão vendo, o povo está me rejeitando, coitado de mim. Ele falou: eu vim aqui para pregar o evangelho. Vocês não querem ouvir, eu vou levar para outro povo que quer ouvir. Porque vocês não entenderam. Então tem horas que não vale a pena você ficar cutucando. Mesma coisa você ficar batendo na ponta da agulha. Quem vai se machucar é só você. A agulha não vai sentir nada. Mas você prega o evangelho. Você continua firme. Paulo, ele não se abalou pela rejeição. Ele falou: vocês não querem? Então eu vou pregar para outros. Porque tem outros que precisam ouvir a palavra da salvação. Talvez você está investindo muito tempo em uma pessoa e Deus já está te falando: vai para outras pessoas. Deixa essa aqui que eu opero aqui. O pastor Jorge Linhares, ele fala do pai dele que ele pregou muito tempo, pregava e nada acontecia. Aí ele deixou para lá. Ele falou: eu vou deixar. E foi fazendo a obra, pregando o evangelho, evangelizando, fazendo do jeito que ele é. Deus usou a neta dele para falar com o avô um dia.
E aí o avô se arrependeu, ele creu. Ele conversou com o pastor, se batizou, foi salvo. Quando ele chegou em casa, falou: o seu pai já se converteu, já aceitou, o batismo está até marcado. E ele não sabia, porque ele estava fazendo a obra de Deus lá, mas Deus estava operando dentro da casa dele. Amém. Se a pessoa te rejeita no seu lar, faz a obra de Deus. Deus opera no seu lar. Confia no Senhor. E terceiro, o reino de Deus se alcança por esforço pessoal, por perseguição, rejeição, por sofrimento. Atos 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, Paulo ele tinha pregado em Antioquia, em Icônio, ele estava, se eu não me engano, em Derbe ou Listra, uma das duas cidades aí, e ele pregando, o povo daquelas duas cidades foram atrás dele, chegando lá, agitaram a multidão, esse cara é isso, aquilo e tal, e apedrejaram a Paulo. Então Paulo passou por um sofrimento físico. Muitas vezes, para eu alcançar o reino de Deus, eu vou ter que passar por um desgaste físico. Eu vou ter que esforçar o meu corpo. Nosso Salvador, Jesus Cristo, quando ele foi se entregar, ele teve um sofrimento físico absurdo. Você assiste o filme, com certeza você já assistiu a Paixão de Cristo? Não. Sei. Mostra ali um pouco do que foi o sofrimento, do que foi a aflição que Cristo padeceu por cada um de nós. Por cada um de nós. Então eu tenho que saber que para alcançar o reino com esse esforço pessoal, muitas vezes vai exigir algo do meu físico. Vai exigir, às vezes, noites de sono. Que eu poderia estar dormindo, mas eu estou com meus joelhos dobrados, falando com o meu Deus, amém, entregando diante de Deus, intercedendo pelas pessoas. De talvez um tempo que eu poderia dispor mais com a minha família, e eu abro mão desse tempo porque eu preciso evangelizar, porque eu preciso pregar, porque eu preciso me dedicar na obra de Deus. Isso vai acontecer. E Paulo ele tinha apanhado por causa do Evangelho. Ele sofreu um apedrejamento por causa do Evangelho. Mas ele não desanimou por isso. Ele não ficou triste, ele não foi embora. Ele sofreu o apedrejamento, diz no texto aí na continuação, que os irmãos foram lá, ele se levantou e voltou para a cidade. E apanhou naquela cidade, jogaram fora da cidade e falou: vou voltar para a cidade. Porque Deus tem uma obra. Porque Deus tem algo para fazer naquele local. Paulo ele não chegou para os irmãos viram ele lá todo arrebentado com as pedras. Aí Paulo, não, está vendo? Difícil servir a Deus. Muito difícil, exigiu muito. Paulo ele tinha ânimo. Amém. O Evangelho ele nos traz ânimo, como a passagem que nós lemos de Atos 14:22, confirmando o ânimo. É aquilo que nos leva a agir, é aquilo que nos leva a perseverar, o ânimo. Que apesar de ter desafios, de apesar de ter dificuldades, eu permaneço em pé, eu permaneço prosseguindo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu confio, eu sei quem eu adoro. Amém. É o Senhor, Ele fortalece. Paulo em Atos, se eu não me engano é 22 ou 23, ele está preso, ele tinha lá em Jerusalém, diz o texto que à noite o Senhor compareceu diante de Paulo, tá assim, o Senhor compareceu diante de Paulo e falou para ele: Paulo, tem bom ânimo, porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, assim importa que você testifique em Roma. O Senhor falou: tenha bom ânimo, porque não acabou, tem muito para acontecer, tem muito para você viver, tem muito para você experimentar. Quarto, por fugas, 14:6 diz:
Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Então tem hora que no meu esforço pessoal eu tenho que fugir. Tem que fugir. Não quer dizer que nós vamos passar por sofrimento, que todos os sofrimentos a gente tem que abraçar. Tem coisa que a gente foge. A Bíblia diz que José, quando ele foi tentado pela mulher lá, doida, que a Bíblia nem diz o nome, mulher de Potifar, ele fugiu. Ele não ficou conversando com ela, não falou, repreenda, em nome de Jeová, sabe? Ele não ficou, não, ele fugiu. Por quê? Porque aquilo ele não conseguiria suportar. E a saída de Deus para José era fugir. Então tem hora que Deus abre uma saída para você escapar. Porque Deus conhece a sua estrutura. Deus sabia que para Paulo não teria como ficar naquela cidade. Então Deus falou, é a hora de fugir daí. É a hora de sair desse local. E Deus, ele fala para nós que há lugares que a gente tem que sair. Tem ambiente que a gente tem que fugir. Você vê que o ambiente começou a ficar mais complicado. Espere todo mundo capaz. Fala, Pai geral. E vai embora. Não fique nesse ambiente. Não fique nesse local. Isso vai trazer prejuízo para a sua fé, para o seu ânimo. Mas busque locais onde a presença de Deus está. Amém. Busque locais onde você pode invocar e testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele falou, o nosso tempo aqui acabou. Porque às vezes também Deus fala, o tempo de você aí acabou. Agora é hora de uma outra fase, um outro momento, um outro tempo. Deus chegou para Abraão, Abraão viveu 75 anos no mesmo lugar. Deus falou para ele, Abraão, chegou a hora de mudar. Sai daí, porque aí eu vou te abençoar. Deus não falou, eu vou te abençoar, depois você sai daí. Deus falou, sai daí do meio, e vai para um local. É naquele local que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. Eu vou fazer. Então tem hora que Deus fala, sai do meio desse local, dessas pessoas, dessas amizades, desse relacionamento, e vai para aquele local onde tem um grupo de pessoas que vão te ajudar, te fortalecer, porque ali eu vou te abençoar. Ali você vai ser um ramo frutífero. Ali você vai ser uma bênção. Paulo ele viu e ó, fugiu. Quinto, por tribulações, que é o texto que a gente leu, Atos 14, 22, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, é por muitas dificuldades, por muitas coisas que nós vamos passar. A vida cristã não é só vitórias. Vai ter embates, vai ter batalhas, vai ter desafios, mas todos eles serão vencidos pelo nome do Senhor. É saber que o cristão ele vive de fé em fé e de vitória em vitória. Nós vamos vencer em Cristo. Tanto que a palavra diz ao que vencer em Apocalipse 2:3, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Porque quem está em Cristo é vencedor. Paulo ele diz em Romanos 8, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Amém. Agora ele não diz lá no texto que não tem dificuldade. Pelo contrário, ele fala que tem um monte lá. Ele fala isso, aquilo. Mas ele fala, nós vamos vencer todas elas pelo nome de Jesus Cristo. Não importa o que você está passando, você vai vencer no nome de Jesus Cristo. Persevera, continue, caminhe em frente. O Senhor vai te sustentar. Primeiro, o reino de Deus se alcança por esforço pessoal. Vem tudo isso. Segundo, o reino de Deus se manifesta através de nós. Então o reino de Deus ele se alcança por esse esforço e ele vai se manifestar através de nós. Pelo quê? Pela direção de Deus. Atos 13, 1 e 2. Esse que eu falei no início. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu,
Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Direção de Deus. O reino de Deus vai se manifestar através de nós pela direção que Deus nos dá. Deus nos tem dado direções para nós seguirmos. Amém. Uma direção para nós seguirmos. Amém. Por exemplo, o pastor falou no começo do ano para a gente tentar se esforçar para ler a Bíblia nesse ano. Direção de Deus. Amém. É o direcionamento de Deus. A gente vai buscando, vai lendo. Por quê? Porque nós entendemos que isso é um direcionamento de Deus. Isso é uma palavra de Deus para essa igreja. Direção de Deus de buscar. Às vezes nós colocamos aqui os nomes das pessoas, a hora para o fulano, para o ciclano. É uma direção de Deus para nós intercedermos por essas pessoas que precisam da nossa intercessão. Para nós vermos um milagre, para nós vermos uma transformação, uma restauração, para nós vermos Jesus operar. E na igreja de Atos, o povo vivia debaixo da direção de Deus. O cristão precisa estar debaixo da direção de Deus. O cristão precisa fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Amém. Por quê? Porque Deus garante. Por que eu vou seguir o direcionamento de Deus? Porque Deus garante. Por que a gente segue o GPS no carro quando ele fala? Porque o GPS garante, você vai chegar na rota tal, naquele endereço. Se não chegar, você processa o aplicativo, que deu errado. Mas geralmente chega. Por quê? Porque ele sabe a direção. Ele sabe o caminho. Deus sabe o caminho. Deus sabe a direção. Siga aquilo que Deus tem falado. Ouça a voz de Deus e a obedeça. Por quê? Porque o caminho será um caminho de bênção. E você irá chegar ao propósito de Deus. Direção de Deus. Deus falou, tem uma obra para operar. Segundo, o reino de Deus se manifesta através de nós pela autoridade do Espírito Santo. Verso 9 e 10 do capítulo 13. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, se chama Paulo. Saulo e Paulo quer dizer a mesma coisa, irmão. Saulo e Paulo não mudou o nome. Ele só traduziu do hebraico para o grego. Saulo é hebraico, Paulo é grego, porque o pessoal tinha dificuldade de falar Saulo em hebraico. Então Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Autoridade do Espírito Santo. Amém. Eu estava conversando com a minha tia, ela teve um evento lá na igreja do pastor Rodrigo, foi a inauguração. Aí deram a oportunidade para falar. Aí ela estava lá falando para a família, ela virou e começou a falar para os pastores. E ela falou, naquela hora, André, eu senti a autoridade de Deus descendo sobre a minha vida. Eu não tive dúvida nenhuma daquilo que eu ia falar, porque Deus estava falando através de mim. É a autoridade que o Espírito Santo dá para a gente. E você chegar num lar e você às vezes está meio receoso, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Você fica meio assim. Só que quando o Espírito de Deus desce sobre a sua vida, você fala com autoridade. Amém. Você fala a palavra de Deus com certeza. Amém. Paulo, nessa passagem, ele estava sendo afrontado por Bar Jesus lá, que era um adivinho lá. E esse cara estava atrapalhando a pregação do Evangelho. E aí Paulo, ele vê que o moço estava atrapalhando, ele virou para ele e falou: ó filho do diabo. Ele não falou assim, ó filho do diabo. Ele não chorou, não falou meu livro. Ele falou com autoridade, porque o crente tem autoridade para falar no nome de Jesus todo mal sai, para falar no nome de Jesus a minha casa será abençoada, para falar no nome de Jesus o Senhor entra neste local, para falar no nome de Jesus que Ele vai fazer uma obra. É a autoridade que o crente tem, vestido do poder.
ligar em alguma coisa, será ligado. É a autoridade quem é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai falar a palavra de Deus. E Deus é fiel sobre a sua palavra. E aí Paulo fala para esse homem, ó filho do diabo, tal. Fala, agora você vai ficar cego para que você pare de atrapalhar o caminho do Senhor. E a palavra diz que naquela hora que ele falou, o cara ficou cego. Porque ele estava revestido de poder. Amém. Revestido de autoridade. Amém. A pessoa que é revestida de poder e de autoridade, ela não tem dúvida. Ela não fala, eu acho que Jesus vai fazer. Ela fala, Jesus está entrando com a providência. Jesus está operando. Jesus faz um milagre. A autoridade do Espírito Santo dá. Terceiro, pela exposição da palavra de Deus. Atos 13:5 diz que eles chegaram a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Verso 44. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E aí você lê no verso 48, que diz que os gentios, ouvindo, alegravam-se, glorificavam a palavra do Senhor. Então, o reino de Deus se manifesta através de nós pela palavra de Deus. Pela exposição da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso ter dúvida quando eu falo a palavra de Deus, porque Deus cumpre aquilo que Ele diz. Amém. É Deus, é verdade. Ele diz que Ele liberta, então Ele liberta, porque Ele é fiel à palavra. Amém. Ele diz que Ele cura, então Ele cura, porque Ele é fiel à palavra. Aleluia. Ele diz que Ele restaura, então Ele restaura, porque Ele é fiel. Amém, Jesus. Ele diz que Ele salva, porque Ele é fiel à Glória a palavra. Deus. O cristão precisa falar a palavra de Deus. O salmista ele diz a exposição das escrituras, da luz, da inteligência, da sabedoria ao simples. Quando você expõe a palavra de Deus, você não está falando algo que está escrito no livro, você não está dando só aquilo que você pensa, você está trazendo a vida de Deus para aqueles corações, você está semeando o reino de Deus para aqueles que ouvem. Pregue a palavra, fale da palavra de Deus, porque Deus cumpre a palavra dele. Deus cumpre, então fala sem medo, fala com certeza. Fala para a pessoa com certeza, Jesus salva o pecador, Jesus perdoa, Ele restaura, Jesus transforma lar, creia no Senhor, Jesus será salvo, você e a sua casa. Mas como você sabe? Porque o Senhor, Ele falou, Ele é fiel, Ele cumpre, creia e fale a palavra. O foco de Paulo era anunciar a palavra de Deus, era falar a palavra de Deus. Quando ele fala em Coríntios, na primeira carta, ele fala, quando eu estive entre vocês, eu não usei de sabedoria, eu não usei de discursos profundos, eu anunciei o Evangelho, eu anunciei a cruz de Cristo, porque é suficiente para salvar. Ele diz, porque a cruz de Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Ele não se preocupou em falar um discurso tão bonito, porque às vezes o impedimento que nós colocamos, geralmente mas eu não sei falar, mas eu não sei argumentar. Fale a palavra de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem opera. Somente seja um instrumento e fale. Mas é Jesus te ama, então fala, Jesus te ama. Amém. Porque você não sabe o que vai acontecer. A palavra diz que é como alguém que semeia, que vai dormir e quando acorda que aquilo brota, não sabe como brotou. Você não sabe, mas Deus está operando. Prega a palavra, fale a palavra de Deus. Paulo ele diz para Timóteo, inste a palavra de Deus, tempo e fora de tempo, fala a palavra de Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe quando vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer. Amém. Porque Deus faz. Amém. Porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém.
manifesta através de nós pela consolação do Senhor. Atos 13, 15 e 16 diz assim: depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e que temei a Deus, ouvi. O que eles falam no verso 15? Vocês têm uma palavra de consolação. O reino de Deus se manifesta através de nós pela consolação do Senhor. Amém. Quando Pedro está pregando em Atos, ele fala: vocês recebem o Espírito Santo para que desça sobre vocês os tempos de refrigério, que é o consolo, que é o descanso, pela presença do Senhor. Amém. Então você prega e a palavra ela é consolação. Como é que o reino de Deus se manifesta? Pela consolação. Pela consolação que Deus dá para cada um de nós. Paulo ele diz isso em 2 Coríntios, que Deus consola cada um de nós, para que nós possamos consolar uns aos outros. Então Deus está me consolando e Ele me usa para consolar outro irmão. Falando para o irmão: você passou por isso? Eu também já passei. Mas Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus restaurou o meu ser. Ah, mas eu sou perdido. Eu fiz isso, fiz aquilo, então eu também fiz tanta coisa. Eu não é bom nem falar. Mas Jesus entrou na minha vida. E aí, se Ele entrar na sua, você vai ser uma nova criatura. Aleluia. Você vai ser chamado filho de Deus. Amém. Você vai ver Jesus com seus olhos. É a consolação de Deus. Consolação que o Senhor dá. Muitas vezes a pessoa compreende que o discurso ele é muito duro, mas a consolação de Deus ela opera pela palavra de Deus. Não importa como for o jeito da pessoa. Falavam do pastor que é amigo nosso, que é o pastor falecido Luiz Ribeiro, certo? Falavam que ele era muito rude, muito duro. E o trabalho lá na Vila Industrial não floresceu, porque quem opera é Deus, as consolações de Deus. Então seja um instrumento de consolação. Quando você puder falar para alguém, fale palavras de consolo, de conforto. Não fica falando da igreja A, B, do irmão A, B, do coach A e B, porque isso vai aparecer até Jesus voltar. Fala da palavra de Deus, fala do Evangelho, fala do que Jesus tem feito, do que Jesus tem operado, fala a consolação de Deus. Na ITEC a gente experimentou isso, porque a gente conversava entre nós que éramos irmãos, aí chegava um outro para ficar ouvindo. A gente não ficava falando de pastor A ou B, de igreja A ou B, não falava nada disso, a gente falava de como era maravilhoso servir ao Senhor, como é bom estar na presença, o que Deus tem falado, como tem sido o ânimo, a alegria. E isso fez com que gente que estava afastado voltasse para a igreja, que está firme até hoje. Passou 3 anos e está firme até hoje. Porque a consolação de Deus seja um instrumento de consolação de Deus para a sua casa, para a sua família. Receba a consolação de Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus é consolo e refrigério na vida do cristão, na vida do salvo. Apocalipse diz que João, ele tem uma visão, ele vê um anjo com um livro lá e ele come o livro. E a palavra diz que aquilo foi doce para ele. A palavra de Deus, ela entra no nosso interior, ela traz o consolo de Deus, ela traz a paz do Senhor, ela traz a presença de Deus. Aleluia. O reino de Deus se manifesta através de nós por milagres. Atos 14:3 diz: destiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Verso 9 e 10. Então ouviu Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amém. Palavra de Deus. O reino de Deus se manifesta através de nós por milagres, por ações sobrenaturais.
Eu sei que tem gente aqui na igreja que tem testemunho de milagre, de ação sobrenatural, intervenção de Deus, de coisa que o médico falou, é impossível, e Deus fez possível. E Deus fez um milagre, porque o reino de Deus se manifesta através de milagres, através de ações sobrenaturais que as pessoas não conseguem explicar. A gente falou da minha tia, que nós estivemos orando, não minha tia, minha outra tia vizinha, tia Maria. E ela falou lá na mesa de casa, ela falou, o rim estava 19%, se chegasse a 15% tinha que fazer hemodiálise. E ela foi falar com o médico falou isso. Ela falou, mas como que eu posso melhorar? O médico falou para ela, isso não tem como melhorar, é irreversível, não tem como voltar. Aí ela foi fazer o exame esses dias, está 42% funcionando. Aí ela ficou, eu na minha cabeça falei, Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo o clamor dessa igreja, Deus está fazendo milagres. Aleluia. Porque Deus faz milagres. Nós precisamos orar e falar, Senhor, faz um milagre. Porque Deus faz milagres. Aleluia. O reino de Deus se manifesta através de nós pela alegria no Espírito Santo. Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O reino de Deus se manifesta através de nós como? Pela alegria que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós. Essa alegria é a que Jesus dispôs para os seus discípulos. Ele diz, quando eu vier, eu vou dar a vocês da minha alegria. E a alegria que eu lhes der, ninguém vai tirar. Amém. O crente é alegre, irmão. O crente não anda com a cabeça baixa, ouvido ao céu, como diz o personagem do desenho animado. Não lembro o nome, não é da minha época. Mas o personagem ficava ouvido ao céu, aquela coisa. Não, o crente é alegre. É como ontem que nós fomos visitados pela mãe da Regina. Você vê que ela é alegre de tudo. Ela é alegre, ela já chega já no sorriso. É a alegria da presença do Espírito Santo. A vida da pessoa. Você olha o crente desanimado, crente chateado, irmão, você é salvo. Deus mora em você. Aleluia. Deus te libertou, Deus te restaurou, Deus tem cuidado de você, Ele tem te sustentado, Ele tem estado com você 24 horas por dia, Ele ouve as suas orações, Ele conhece as suas dores, os seus temores, os seus receios, Ele é seu amigo, Ele está com você, Ele te consola, Ele te conforta, Ele te renova. Isso é suficiente para me trazer alegria. Alegria. Paulo, ele tinha sofrido aqui perseguição, como a gente leu no começo, mas ele não estava triste, ele não saiu mal, eles estavam alegres. Você lê Atos 5, os discípulos eles apanham, e a palavra diz quando eles saíram alegres. Você já viu algum filho seu que você teve, você bateu e ele saiu alegre, dando risada? Não tem. A não ser que ele não sentiu dor, aí ele está dando risada, para ele não deu nada. Mas a pessoa, ela sente a alegria que o Espírito Santo dá no coração dela. É uma alegria que ninguém pode tirar, que a luta não pode tirar, que a dificuldade não pode tirar, que a perseguição não pode tirar, que o medo não pode tirar, que as dúvidas não podem tirar. É a alegria que o Espírito Santo de Deus quer derramar e derramou sobre a minha e sobre a sua vida, e que Ele quer encher você. Essa alegria. O reino de Deus se manifesta através de nós pela confirmação do ânimo dos irmãos, que é Atos 14:22, confirmando os ânimos dos discípulos. O reino de Deus se manifesta através de mim quando eu começo a animar as pessoas. Vamos servir Jesus é bom, estar na presença de Deus é bom, estar na igreja é bom. Mas aí você vê o crente falando não dos problemas da igreja, porque a caixa de som ela não combina com a parede. O que tem a ver a caixa de som com a presença de Deus? Não tem nada a ver com nada. E a pessoa fica, não, porque a irmã ela pegou, passou o rodo aqui. O que tem a ver o rodo com a presença de Deus? Nada. Não é que você
você não precisa melhorar, lógico, a gente precisa. Mas isso não afeta a presença de Deus. Isso não afeta o ânimo que eu preciso dar às pessoas. Falar, servir a Jesus é maravilhoso. Você vai ver, se servir a Jesus, sua vida vai mudar. Você vai andar rindo na rua, o pessoal vai achar que você é doido. Vai falar para você, você está pegando ônibus lotado, 6 horas da manhã, e está dando risada. Mas por quê? Porque eu sirvo a Deus. Ele me dá ânimo. Então o reino se manifesta quando eu dou ânimo, meu irmão, falando, eu estou junto. Eu estou com você, para o que der e vier, nós estamos juntos. Na dificuldade eu estou com você, na bonança eu também estou com você. Eu estou com você no pão lázimo, eu estou com você no churrasco também. Eu estou com você o ânimo, confirmar o ânimo. Toda a pessoa chegar, mas aconteceu que eu bati o carro, então Deus já está dando um sinal para você, que Ele vai te dar um carro 10 vezes melhor. Aleluia. Dá um ânimo na pessoa. Dá um ânimo, falar, servir Jesus é maravilhoso. Servir a Jesus é a melhor coisa que tem. Adorar a Deus é um prazer. Amém. Aleluia. Confirmar o ânimo das pessoas. O reino de Deus se manifestando. E qual é o resultado? É que eu termino. Primeira coisa, ele causa espanto e maravilha, como o reino de Deus se manifesta. Atos 13, 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ele recebeu, ele viu aquilo que aconteceu, que o cara ficou cego. Ele ficou maravilhado, espantado, e ele creu. Quando o reino de Deus se manifesta, as pessoas ficam espantadas. Mas como que isso aconteceu? Mas como que isso veio? Estava de uma forma, estava de um jeito, agora mudou. O que aconteceu? É o reino de Deus. O resultado do reino de Deus na minha vida. O resultado do reino de Deus na minha história, na minha casa. Ele ficou, nossa, mas isso é o reino de Deus, então eu creio nisso. Porque isso é algo glorioso, o reino de Deus. A manifestação do reino de Deus traz glória ao nome do nosso Senhor. A manifestação do reino de Deus causa esse espanto. Mas como isso aconteceu? É Deus operando, é Deus agindo, é Deus realizando. Segundo resultado, o desejo de ouvir a palavra de Deus. Atos 13, 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo tinha pregado, e como resultado disso, do reino se estabelecendo, as pessoas queriam ouvir. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero aprender a verdade de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. O resultado do reino de Deus é que eu quero me aproximar mais. É que eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar mais, eu quero me relacionar mais. Amém. Por quê? Porque Deus é inesgotável, Ele é profundo. Amém. Ele é, como Paulo ele diz, algo que não dá para explicar, inexprimível, é algo assim, não tem como, é profundo. As riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então você começa a ter mais desejo de conhecer. E o quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecê-lo. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você quer se relacionar com Ele. Aleluia. Isso vai crescendo, isso vai aumentando cada vez mais. O povo, Paulo já não precisou sair para pregar. O povo foi e falou, eu quero ouvir a palavra de Deus. E o povo está sedento por ouvir a palavra de Deus. Amós, ele diz, na sua profecia, ele fala, vai chegar um tempo que as pessoas não vão ter fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. As pessoas têm sede de ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus tem sede de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos sustenta. Se nós estamos aqui, é por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Desejo de ouvir. Terceiro, salvação de almas. Atos 13, 48. Final do verso. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.
Mas o resultado do reino de Deus se estabelecendo é que almas são salvas, que pessoas se achegam ao Senhor Jesus, que pessoas têm a vida transformada por Jesus. Aleluia. Isso acontece. Ah, mas está demorando, mas vai acontecer. O reino de Deus no céu estabeleceu, vai acontecer. Você vai ver a salvação de Deus entrando pelas portas da sua casa. Você vai ver a salvação de Deus entrando no seu local de trabalho. Você vai ver a salvação de Deus entrando na sua escola, nos ambientes que você frequenta, porque o reino de Deus está se manifestando. Quarto, resultado. Glória ao nome do Senhor. É o verso 48, já está aí. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém. Tem um louvor do Asaf que é só isso, ficar louvando, dando glória ao nome do Senhor. Asaf Corda, tá? Não é o Asaf salmista. Mas o reino de Deus ele se manifesta, o nome de Jesus começa a ser louvado, a ser adorado, a ser glorificado. Isso é certo. Na China, falando comunista, que está tendo, o nome de Jesus está sendo glorificado. Na Coreia do Norte, que tem perseguição extrema, tudo, o nome de Jesus está sendo glorificado naquele local. Ah, mas é Irã, Líbano, Síria, o nome de Jesus está sendo glorificado. Porque tem pessoas que fazem parte do reino de Deus naquele local. E quando o reino de Deus ele vai aumentando mais e mais, o nome de Jesus Cristo vai sendo glorificado. Ele vai sendo glorificado pela sua vida, pela minha vida, pela igreja, pelo crescimento, pelo aumento. O nome de Jesus vai sendo glorificado. O que mais? Multiplicação dos discípulos, 14 e 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Discípulos de Jesus. Amém. Não discípulos de Paulo, de Barnabé, discípulos de Cristo. Então, o reino de Deus, quando ele vai se manifestando, o que acontece? Começam a aparecer mais discípulos de Jesus. Nessa noite eu vejo aqui muitos discípulos de Jesus. Amém. Discípulos do Senhor, que seguem ao Senhor. O reino de Deus ele vai crescendo, ele vai aumentando, ele vai se manifestando. O número dos discípulos vão crescendo, vão aumentando cada vez mais. Pessoas que vivem conforme o Evangelho, pessoas que testemunham o Evangelho, pessoas que vivem em honestidade, em amor, fazendo o bem, fazendo aquilo que é certo. O reino de Deus vai crescendo, os discípulos vão aumentando, as pessoas que mostram para o mundo a face de Jesus vai aumentando. Nós somos parte desse discípulo. Nós somos aqueles que mostram para o mundo quem Jesus é. A face de Jesus. Aleluia. Por último, confirmação da fé e promessa do reino. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Então, confirmação da fé, exortando-os a permanecer na fé. E a promessa está em 1 João 2,25, que diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. O que é o resultado do reino? A minha fé é confirmada em Jesus. A minha fé é confirmada, aquilo que eu creio é confirmado. Deus vai lá e fala: é isso aí. Dá como selo de aprovação. Por quê? Porque a fé na palavra de Deus, é a fé no Evangelho, é a fé na verdade. E aí vem o que? A promessa do reino, que é o que Jesus ele falou através de João, nessa primeira carta. Essa é a promessa que ele nos fez, a plenitude do reino, a vida eterna. Então essa promessa é o que nós temos do Senhor, é a vida eterna, é saber que para sempre e sempre
Aleluia. E sempre Amém. estaremos com o Senhor. É saber que nós vamos passar por essas tribulações, mas que essa promessa que Ele nos fez, que nós teremos morada naquele local preparado por Ele, que nós iremos para lá, que nós teremos a vida eterna, que nós encontraremos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o veremos face a face e que o adoraremos para sempre e sempre e sempre. E falaremos que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é amado, que Ele é suficiente, que Ele reina. Oh, aleluia. Feche seus olhos e adora o nome de Jesus.